espaço, nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje eu estou recebendo com muito prazer a professora Kênia. Então, já falei, ela é professora, ela é advogada criminalista, ela é presidente da comissão do Tribunal do Júri da OAB de Contagem, especialista em diversas áreas, em especial do direito penal, e ela é advogada criminalista. Professora Kênia, um prazer receber você aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, Rayane. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você. É sempre um privilégio, um orgulho. Né? Fui sua aluna, tenho muito orgulho disso. E estar aqui hoje representa, é muito importante. Né? E seja uma noite agradável que a gente possa falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, a evolução histórica da lei e as questões, né, tanto jurídicas quanto culturais, que envolvem a violência doméstica, familiar e a violência, né, em específico em relação à mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher. Acho que vai ser bacana o nosso bate-papo de hoje. Eu queria parabenizá-la pela página, pelo Habeas Pastas, e falar que eu estou lá acompanhando, seguindo e aprendendo muito com os seus convidados. Então, me sinto muito honrada de estar aqui hoje. Muito obrigada, viu, Kênia? Como a Kênia falou, ela foi minha aluna, hoje em dia colega de trabalho, né? Não só na docência, mas também, né, na advocacia. É um prazer ter você aqui. Então, gente, nós vamos falar da Lei Maria da Penha. Enquanto a gente vai batendo esse papo sobre esse assunto que está sempre vira e mexe em alta nas redes sociais, nós vamos cozinhar aqui, na verdade um risoto de 4 queijos com bacon. Então, quem quiser reproduzir, só olhar na descrição do vídeo que tá tudo lá, tá bom? Kênia, então vamos começar, né? Você tinha me falado que tinha preparado uma questão de uma evolução cultural que o mundo todo sofreu com esse tratamento que a mulher sofre hoje e como que era esse tratamento antigamente. Podemos começar então dessa parte, dessa evolução aí do tratamento da mulher nos ambientes? Claro, eu trouxe aqui uma reflexão cultural, histórica, acerca, né, das formas como a violência, como a mulher vítima de violência foi tratada e a evolução desse tratamento ao longo dos anos. E aí eu trouxe para a gente começar a Bíblia. Porque o Código Penal, muitas referências do Código Penal tem como referência a própria Bíblia. Lá no artigo 121 do Código Penal tá. É matar, pena, né? E a Bíblia fala de um dos seus mandamentos, é não matarás. Então eu trouxe aqui hoje para a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a prescrição dos levitas. Os levitas foram os primeiros sacerdotes judaicos e eles traziam 2 pontos que eu acho interessante a gente abordar aqui. É a forma como a virgindade era tratada naquela época. E uma outra perspectiva que ainda relacionada ao contexto é a forma como o estupro era tratado naquela época e como isso é retratado no nosso Código Civil de 16. E aí eu vou trazer aqui, se você me permitir fazer leitura, Deuteronômio 22, 13 a 21. E aí, aqui eu não vou fazer a leitura desse ponto específico, mas eu vou falar sobre, e depois o pessoal em casa, se quiser ler, fique à vontade. Uma mulher, né, ela casou, ela acabou de se casar ali, noiva, que não podia comprovar a virgindade com um lençol manchado de sangue, então ela precisava comprovar ali que ela era virgem. Como que ela ia fazer isso? Então ela ia pegar um lençol manchado de sangue depois da primeira relação sexual. E se ela não conseguisse fazer essa comprovação, ela deveria ser apedrejada e espancada até a morte. Então, é o primeiro ponto. Então, a mulher, ela casava, ela tinha que se casar virgem, e se ela não conseguisse comprovar ali a virgindade, ela teria ali a pena de morte. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, eu também trouxe a questão sobre a perspectiva do estupro. Eu acho importante, antes de eu falar dele, fazer a leitura aqui especificamente, falar um pouquinho sobre o noivado. O noivado, naquela época, era considerado um compromisso legal tão sério quanto o casamento. Então, a mulher, quando ela estava ali prometida, né, noivada a um homem, aquilo era tratado de uma forma muito séria dentro da legislação da época. E a legislação da época está registrada na Bíblia. E aí era considerado o fato de uma mulher. Então, se uma mulher estava noiva, né, estava ali compromissada com um homem, e ela fosse vítima de estupro,
o fato dela não gritar enquanto estava sendo estuprada indicava que ela tinha consentido, tornando as duas partes culpadas de adultério. Crime, na época, passível de pena de morte. Nossa. E aí, então, a Bíblia ela traz dois viés. Ele traz o viés da mulher, que é vítima de estupro, e que entende-se que ela consentiu porque ela não gritou. Traz uma outra perspectiva, que é da mulher que não tinha um noivo, ou seja, não tinha um compromisso, era virgem, mas não tinha um noivo, não tinha um compromisso, foi estuprada. Gritou, ou seja, demonstrou ali o não consentimento. O homem era morto, a pena dele era a pena de morte, e ela não acontecia nada, porque entendia-se ali que ela não tinha compactuado para o crime. Porém, isso se ela fosse noiva. Porém, se ela não fosse noiva e ela fosse pega, fosse ali, né, estuprada, e eles fossem pegos ali em flagrante, era obrigado que ele indenizasse o pai da moça, ou seja, tinha uma multa de 50 moedas de prata para o pai da moça. E a outra penalidade é que ele deveria se casar com ela e viver com ela para o resto da vida. Então, aí aqui eu quero fazer a leitura, se você permitir, só do finalzinho do inciso, do versículo 28 e 29, Deuteronômio 22, capítulo 22, versículo 28 e 29. Se um homem achar moça virgem que não está desposada, ou seja, que não está compromissada, que não está noiva, e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante sua vida. Então, a Bíblia traz, né? Isso era a lei da época, retratada na Bíblia, traz a punição, né? E o cuidado. Claro que aqui a gente não faz uma crítica à Bíblia, mas o cuidado que a lei e a cultura tinha na época da proteção da mulher. Então, aquele homem que a violentou casaria com ela, e também a proteção de suposto, né, ou possível filho que advisse, que poderia vir daquele estupro, daquela relação não consentida. Em que pese a Bíblia não tratar nenhum episódio específico de violência doméstica, sem dúvida, naquela época, alguns homens consideravam as mulheres sua propriedade e, portanto, tratavam como se fosse socialmente inferior. Né? Então, tinha essa cultura. E o patriarcado, a objetificação da mulher, o aspecto cultural, social, o sentimento de superioridade de alguns homens em relação à mulher, faz com que nos dias atuais temos aí esse aumento considerável da violência contra a mulher, né, violência doméstica e familiar, e pelo simples fato também dela ser mulher. Então a gente tem, né, infelizmente, essa realidade latente. E aí, fazendo esse comparativo cultural da época que eu trago lá do Antigo Testamento com os dias atuais, a gente pode fazer referência ao artigo 1520 do Código Civil, que teve a sua revogação somente em 2019 e que permitia ali, excepcionalmente, casamento, né, consentia ali, permitia o casamento de pessoas menores de 16 anos. E aí, por quais motivos que existia essa excepcionalidade? Por que poderia haver essa possibilidade do casamento? Para evitar a imposição de um cumprimento de pena, muito parecido com o que está aqui na Bíblia, e em caso de gravidez. Então, a gente consegue fazer esse apanhado histórico-social, a gente fala de traz algo aqui de referência, né, de milhares de anos, sim, e uma questão tão atual, tem recente, requisitos, hoje, né? Em 2019, ou seja, essa questão cultural. Então, muitos dos problemas que a gente enfrenta com a violência doméstica e familiar é relacionado à questão cultural, infelizmente. E aí... E as pessoas acham que está piorando, né? Mas, na verdade, assim, pode ser até um aspecto bom, porque antigamente era subnotificado e agora as mulheres estão buscando seus direitos. Pode ser que esse número enorme de casos seja, na verdade, as mulheres se sentindo à vontade de buscar ajuda, né, Kênia?
Sim, inclusive recentemente, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, foram criadas leis, campanhas, tem o X vermelho que foi criado, né? E existe uma lei que garante essa possibilidade, o próprio CNJ trabalhou muito essa questão da conscientização, né, da violência, da forma da mulher denunciar, ainda que ela não consiga falar, às vezes numa farmácia, numa padaria, o X vermelho na mão ali, mostrar para alguém, já entendia-se ali aquela possibilidade da mulher estar ali sofrendo, né, violência doméstica de alguma forma. Sim. Interessante. Eu achei super legal esse contraponto. Eu nunca tinha pensado em fazer esse contraponto entre a Bíblia e o que a gente tinha, né, de legislação atual. Mas eu acho que a gente pode entrar um pouquinho, então, na Lei Maria da Penha. Se você quiser falar um pouquinho de quem é a Maria da Penha, né, do que aconteceu com ela para que essa lei entrasse em vigor, eu acho que é interessante. Sim, claro. Maria da Penha, Maia Fernandes, né, o nome dela, era uma cearense farmacêutica e que foi vítima de violência pelo marido. O marido tem, né, conta-se a história de que houve ali pelo menos 2 tentativas de homicídio. E no primeiro momento ele tentou contra a vida dela um tiro que a deixou paraplégica. E num segundo momento há relatos de que ele tentou eletrocutá-la na banheira. E aí, a partir disso, ela cria coragem e força, junto com as 3 filhas, né, de buscar denunciar esse homem. Só que ela enfrentou dificuldades que muitas mulheres naquela época e até recentemente enfrentavam, que é a dificuldade de acesso ao poder judiciário, a dificuldade de de acreditar mesmo, né, na versão da mulher. Então a mulher, às vezes, muitas das vezes ela não era acreditada, ela era desacreditada por causa do preconceito. Muitas das vezes quem ia atender era outros homens que não entendiam ali a violência da forma como ela estava sendo colocada, enfim. Então, a partir disso, ela busca a ajuda do Estado, porém o Estado ele se eximiu das responsabilidades, processo muito moroso, ocorreu nulidade do processo e ela teve que buscar ajuda internacional. E aí a Organização dos Estados Americanos, a OEA, recomendou ao Brasil a adoção, ou seja, o Brasil ele foi punido, só que essa punição é uma punição que o Brasil ele não tem, pela sua soberania, ele não tem a obrigação de cumprir, mas ele se sente ali, até pelos tratados e convenções, ele se sente obrigado a cumprir essas medidas. E aí são determinadas, né, alguma adoção, medidas, além do Estado ter que indenizar a Maria da Penha materialmente. Também foi, né, pedido ali que houvesse uma reparação simbólica. E aí o Brasil, claro, né, essa reparação simbólica, ele que deveria determinar como seria, e aí eles tiveram a ideia de homenagear a Maria da Penha com o batismo, né? E a lei ela é conhecida hoje muito mais pelo nome da Maria da Penha do que pelo seu número, que é a Lei 11.340 de 2006, que foi batizada com a Lei Maria da Penha. Então acho que esses são os pontos mais interessantes falar desse histórico, né? Então, entrando na Lei Maria da Penha propriamente dito, você quer começar falando sobre os tipos de violência? Sim, acho que é interessante. Nós temos 5 tipos de violências elencados na Lei Maria da Penha, lá no artigo 7º, a partir do inciso 1º ao inciso 5º. E lá vamos tratar, né, quais são os tipos de violência. Então, nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. E aí, a gente pode falar um pouquinho de cada uma delas, rapidamente? Eu acho legal. Eu acho até, eu falei dessa patrimonial, lembrei, tem até um episódio aqui no canal que a gente fala sobre estelionato sentimental. É muito dentro dessa violência aí patrimonial. Pode começar, inclusive, por ela. Eu acho que vale a pena a gente aprofundar. Até para as mulheres se identificarem. Às vezes, assim, elas sofrem essa violência, mas às vezes é tão cultural que elas não percebem aquilo como violência. Então, acho que vale a pena a gente explicar o que é, eventualmente contar algum caso ou outro. A violência patrimonial. E é interessante esse ponto que você traz, né, do estelionato, pelo fato que é muito recente. Fala-se do estelionato sentimental
Mas isso é muito recente. São mulheres, né, que eram iludidas, eram convencidas, me emprestam valor, enfim. Tinha ali, né, ela era convencida por ele por alguma forma, estava ali enganando ela, iludindo a mulher, e a mulher acabava ali emprestando cartão de crédito, emprestando dinheiro, cheque, enfim, e gastando dinheiro fazendo empréstimos, e depois descobria ali que estava sendo vítima de um golpe. Né? Então, assim, isso cresceu muito, acredito eu, com as redes sociais, os crimes, né? Cibernéticos, os crimes nas redes sociais, acabou que facilitou muito isso. Tem um episódio, um caso que eu assisti, ouvi na internet, de uma mulher que acreditava que estava tendo uma relação amorosa à distância com o Elon Musk. Eu vi essa notícia. E ela acreditava, e aí ele pedia a ela dinheiro, e ela foi dando dinheiro, e ele falava que ia dar ela uma Mercedes, e ela falava que ela não queria Mercedes, que ela queria o carro tal, que ela não gostava. Ou seja, ela ficou tão envolvida com aquilo, e eu acho que foi até uma reportagem do Fantástico, que até ali ela acreditava que era ele, que ele estava enganando ela, enfim. Então, a violência patrimonial, ela pode ser, né, também considerada dentro do estelionato sentimental, e também, entre outros aspectos, o controle do dinheiro. Uma outra coisa também que eu acho bem interessante, claro que não é em todos os casos, né, a mulherada aí que não está recebendo pensão não pode pensar nessa perspectiva, mas até deixar de pagar a pensão alimentícia, dependendo dos motivos que levou o suposto agressor ali a não efetuar o pagamento dos alimentos, pode ser caracterizado como uma violência patrimonial. Então, aí é até interessante para os advogados terem essa perspectiva, esse viés, esse olhar, né? Que as matérias elas se correlacionam. Então, às vezes, uma pessoa procura ali no escritório uma pessoa porque está sendo vítima ali, acredita ali, né? Que está buscando ali uma reparação, restituição de valores, enfim, e até mesmo por causa, né, dos valores que não estão recebendo ali da pensão alimentícia, uma execução de alimentos, enfim. E aí, né, a sensibilidade do ouvido do advogado ali entender que aquela pessoa ali, naquele caso específico, pode estar sendo vítima de uma violência patrimonial. E uma das formas de atingir a mulher ali é pelo não pagamento dos alimentos. Então, isso também é possível. Então, furto, extorsão, dano, destruição de roupa. Eu não quero que você use esse short curto. E aí eu vou lá, né? O agressor ele vai lá e queima a roupa, destrói a roupa. Enfim. Então, tem várias formas de se identificar essa violência patrimonial. Também temos a violência moral, que é a injúria também é muito comum. Também pode ser, né, realizada por meios digitais. Que é a injúria, a difamação, a calúnia. Então, imputar um fato criminoso, a mulher ali vai incorrer ali no crime de calúnia, que é uma violência moral, mas também é um crime. Pode ocorrer também a injúria, que é, né, ofender a honra subjetiva da mulher, a forma como ela se vê a partir do que é falado, que é trazido pelo agressor. Difamação, que é trazer ali, né, a forma como ela vai ser vista perante a sociedade, o meio que ela convive. Então, a violência psicológica, que na minha opinião é uma das mais cruéis, porque a mulher, né, antes de sofrer outros tipos de violência, muito provavelmente começa-se ali com a violência psicológica, a diminuição da mulher, sem mim você não vai conseguir nada, eu vou tomar as crianças, você nunca mais vai ver seus filhos. Enfim. E essa violência psicológica, que eu acho tão interessante a gente falar dela, porque ela é tão sutil algumas vezes, tão sutil, que a pessoa não percebe que aquilo é uma violência, né? Tem uma série, vou tentar colocar para o pessoal, eu não vou lembrar o nome aqui agora, de uma menina que ela foge, acho que era do namorado dela, eles não eram casados, e ela não pede ajuda, porque quando alguém perguntava, você sofre violência? Ela responde, não, eu não sofro violência. Eu não sofro violência. Até como assistente social explicou para ela, olha, isso que você está me relatando é uma violência. Não é uma violência física, mas é uma violência emocional. É uma violência sentimental. Então, assim, às vezes é muito sutil, então as mulheres não percebem. Né? Então, às vezes, uma crítica exacerbada, você fica minando, né, a segurança dela. Sim, e você falou isso,
eu me lembrei de um caso lá do escritório, que foi um caso de homicídio. A cliente me contratou para fazer a defesa do filho dela em São Paulo. E ele tinha matado o padrasto, o marido dela. E aí, quando a gente começou a fazer as reuniões, eu comecei a perceber, porque a gente começa a conversar, a tentar descobrir o que levou àquela situação. E a gente conseguiu perceber ali rapidamente que aquela família vivia num ciclo de violência psicológica gigantesca. Mas o tempo todo ela falava, não, ele não era violento, ele não me batia. Então, como ela nunca apanhou dele, ela entendia que não existia uma violência ali. Mas aí, rapidamente aqui, porque eu acho até interessante a gente trazer, ela, né, dentro do que ela vivia, do que ela relatou pra gente, ela trabalhava em 3 empregos. Ele fazia bico. Ela trabalhava em 3 empregos. Ela trabalhava no posto de gasolina, ela fazia unha e ela cortava cana. Ela colhia cana. E além disso, os 2 filhos do primeiro casamento, ela tinha 3 filhos, um com o falecido e 2 filhos do primeiro casamento, houve uma separação e ele pagava os alimentos. Então, em torno de R$ 1.200, R$ 1.500 mensais eram depositados na conta dela. No dia que esse dinheiro chegava, ele pegava o dinheiro, ou seja, violência patrimonial, pegava o dinheiro, ele ia para o supermercado, fazia a compra, limitava o que eles poderiam comer. Então ele pegava o dinheiro, eles iam para o supermercado, então ele escolhia o que ia ser comprado. Então, refrigerante de boa qualidade para ele, um refrigerante inferior para os demais, biscoito era só para ele, leite condensado era só para ele. Então, tinha essa diferenciação. Então, shampoo de boa qualidade era para ele, para os demais não tinha. E aí ela relatava, e aí eu ouvi também os familiares relatando que muitas das vezes os filhos dela iam para casa dos parentes comer, porque eles não tinham o que comer em casa. E ela trabalhava em 3 empregos e ainda recebia uma pensão. Então, enfim, ela sofreu muita violência e foi difícil. Um outro exemplo da violência que ela sofria, que ela me relatou, e ela não entendia isso como violência, o filho mais novo do casal dormia junto com eles no quarto. Então tinha uma cama de casal e uma cama de solteiro, e ele dormia nessa cama de solteiro. Ele chegava bêbado, drogado, e obrigava ela a ter relação sexual com ele. Ela não queria ter relação sexual porque ela tinha medo da criança acordar, alguma coisa. E ele forçava ela a ter relação sexual. Muitas das vezes ele tinha traído ela, tinha ficado com outras mulheres na rua e fazia isso. E aí, eu, claro, né, estrategicamente entendi isso, mas não falei sobre isso com ela no momento. Mas no dia da inquirição no júri, eu usei muito isso. E aí ela desabou a chorar e ela relatou toda a violência que ela sofreu. E só depois de muita conversa é que ela entendeu que ela era vítima de violência doméstica. Eu acho isso importante falar. Tem grande parte do público do mundo jurídico, mas se eventualmente alguém que não é do mundo jurídico está assistindo, é plenamente possível estupro entre marido e mulher, né? Porque a mulher ela tem direito de não consentir aquele relacionamento. E se ela não consentir o marido forçar, aquilo configura o estupro, não é isso? Exatamente. Então, se a mulher disse não, é não. E aí tem que respeitar, mesmo ali dentro de uma relação conjugal, pode sim caracterizar o crime de estupro a partir do momento que a mulher não quer ter relação sexual. Então, nós falamos da violência patrimonial, dessa violência sentimental, da violência moral. Da moral. A gente não falou da física. Da física, que é o que as pessoas mais têm consciência, mas vamos falar. Né? Da violência física, que vai caracterizar ali pela ofensa à integridade, né, física e à saúde da mulher. E aí, um empurrão. Às vezes a mulher pensa, não, foi só um empurrão, né? Mas um enforcamento, sufocamento, enfim. E alertando as mulheres, né, que assim, essas agressões, elas vão crescendo no decorrer do tempo, né? Eventualmente segurar no braço um pouco mais forte, aí dali já passa para o empurrão, aí depois vai virando um soco na cara, e aí quando a mulher vê, ela já está sendo agredida violentamente ou até sendo vítima de homicídio. Então as mulheres precisam prestar atenção a essa progressão, né, de comportamento. Sim, inclusive tem um ciclo, né? Eles falam que é o ciclo da violência doméstica. Então a violência ela começa, o agressor ele começa com pequenas agressões mais sutis. Pode ser até uma agressão emocional, sim, depois. Né? E aí começa a minar, a proibir de ir na casa dos familiares, dos amigos, a proibir sair com os colegas, enfim. E aí ele começa a pequenos
hoje você não tá muito bonita, e começa a falar, sem mim você não é ninguém, enfim, e vai criando na mulher aquela sensação de impotência, e ela começa a acreditar de fato que sem ele ela não vai conseguir seguir. Muitas pessoas, muitas mulheres são criticadas, por que que ela, né, tá vivendo ali dentro daquele relacionamento? Mas a violência psicológica ela é tão forte, ela foi tão inserida ali naquele contexto, que a mulher ela não consegue se livrar daquela relação, não consegue denunciar, ela tem medo. Porque ele fala, se você... Já tive casos no escritório em que o agressor, ele disse para ela, se você contar para alguém, eu vou matar você, eu vou matar o seu filho. Eles tinham um filho, ela tinha um filho de uma outra relação e filhos com ele. Eu vou matar você, eu vou matar seu filho e os meus eu vou fugir, vou embora para São Paulo. Então, assim, e a mulher, ela acredita. A violência, a primeira violência é a violência psicológica. Então, ela tem aquilo como verdade. E muitas das vezes ela não consegue ali romper aquele ciclo de violência. Sim. E aí, ele depois se arrepende, aí ele me perdoa, eu vou melhorar. É um ciclo. Primeiro a agressão. Primeiro a agressão psicológica, depois a agressão física, muitas das vezes os outros tipos de agressões que a gente já tratou aqui. E aí, a mulher, em algum momento, ela começa a ter uma certa coragem, ela começa a se fortalecer de alguma forma, e aí ele começa, me perdoa, eu vou melhorar, né? E aí começa com aquela chantagem emocional ali, sem você eu não sou ninguém, eu vou me matar. E a mulher acredita que realmente vai haver uma mudança, ela quer aquela mudança, muitas das vezes, né? Ela quer ali manter o casamento, ela quer manter a família, tem filhos, enfim. E aí ela acredita, e aí o ciclo começa novamente. E aí é muito difícil sair do ciclo. Professora Kênia, ficou muito claro, então, os tipos de violência, né? Agora, eu acho que a gente podia falar um pouquinho dessas mudanças legislativas. Nós tivemos algumas inovações desde que a lei entrou em vigor, né? Quer falar um pouquinho dessas mudanças? Sim. A gente tem aí 18 anos, né? Eu brinco que a lei, ela alcançou a maioridade. 18 anos da lei, e aí tivemos muitas mudanças, evoluções com a legislação. E aí, uma que eu acho bem interessante a gente falar é a Lei 13.505 de 2017, que vai falar sobre a preferência da mulher vítima de violência ser, né, atendida por uma servidora mulher. Então, antes não tinha esse cuidado. Então, a mulher ela chegava na delegacia e ela ia prestar ali o depoimento para um outro homem, às vezes ela estava se sentindo constrangida, às vezes vítima de um estupro, e ter que relatar toda essa situação ali, né? E se fala muito da revitimização da vítima, né? Então, quando ela está ali falando, relatando toda aquela situação, está havendo ali talvez a revitimização naquele momento, e aí talvez a sensibilidade, ali, o cuidado de ela estar falando com uma outra pessoa do mesmo sexo, talvez ele seria um facilitador para aquela mulher ali, vítima naquela situação, poder falar com mais propriedade, mais à vontade em relação a isso. Então na prática, Kênia, assim, a mulher que estava nesse ciclo, ela consegue sair e buscar ajuda. Ela procura uma delegacia, ao chegar na delegacia, ela pode exigir o atendimento por uma mulher? Na prática, essa alteração... A legislação fala de uma preferência. É uma preferência. A gente percebe hoje... Pode ser lugar que não tenha, né? Exatamente. Cidades muito pequenas. Não são todas as cidades que têm delegacia especializada, mas nas grandes capitais, como Belo Horizonte, tem a delegacia especializada da mulher. Em Contagem também temos a delegacia especializada da mulher. Então, mas tem cidades que não tem. Quando a gente está falando do interior, onde tem só uma delegaciazinha pequenininha, a preferência, então a lei ela não fala de uma obrigação, mas de uma preferência que seja feita pelo servidor do mesmo sexo, do sexo feminino. E mesmo, né, que em vários locais a gente ainda não tenha isso, essa possibilidade, foi um avanço significativo. E aonde tem essa possibilidade, a preferência, ela é conduzida e vai conversar com uma servidora mulher. Então, teve essa evolução, né? E é uma sinalização também, né? Assim, à medida que a gente já tem essa lei, as demais delegacias já vão passar a se organizar para atender isso, né? Talvez de imediato a gente não consiga, mas já é uma sinalização para essa organização acontecer. Sim, com certeza. É uma outra evolução que eu acho muito importante, que aconteceu lá em 2018, foi que o descumprimento da medida protetiva passou a ser crime. Então, antes
dessa legislação, antes dessa determinação, né, ou antes da criminalização do descumprimento da medida, o agressor não tinha ali uma punição, não era efetivo, né? Então ele era ali afastado, talvez a medida fosse do afastamento do lar, 300 metros de distância, 500 metros de distância da vítima. Só que aí ele ia lá para a porta, ele ofendia, ele tentava entrar, descumpria de alguma forma aquela medida, e aí a polícia chegava e não tinha o que fazer, ele talvez aconselhar, tentar tirá-lo dali, mas não tinha um efetivo cumprimento ali daquela medida né? E agora com essa legislação passou a criminalizar. Então, se o agressor ele descumpre a medida, ele pode ser preso em flagrante delito pelo descumprimento. Então, isso ganha muita força. A legislação ela começa ali, né, a ter uma força. A medida protetiva começa a ser mais eficiente a partir de 2018, com o advento da criminalização. Em 2019, nós tivemos muitas evoluções legislativas e que permitiu a aplicação de medida protetiva de urgência pela autoridade policial. Então, isso foi muito importante também. Então, a vítima e seus dependentes ali, eles poderiam ter essas medidas protetivas já de imediato, que isso não acontecia anteriormente. Antes era só através de uma decisão judicial. Só através de decisão judicial, então isso também foi muito importante. Demorava um tempo, né? O problema Sim, demorava um tempo, né? Então, acabou que ficou mais eficiente. Sim. Tornou obrigatório informar quando a mulher é vítima de agressão possui algum tipo de deficiência. Então, isso antigamente não era obrigatório, passou a ser obrigatória essa informação. Ainda lá em 2019, garantir respectivamente a matrícula dos dependentes da vítima em escola próxima ao seu domicílio. Então, assim, às vezes muitas das vezes o agressor ele sai do lar, mas em alguns momentos a mulher que sai. E aí, quando ela sai, ela vai ter ali a possibilidade de matricular os seus dependentes, seus filhos, em escolas próximas ao local do seu domicílio, onde ela vai ficar. Isso é muito importante, porque às vezes uma preocupação é aonde meus filhos vão ficar, escola, como vai ficar a escola. Então, a lei ela acabou se preocupando com essa questão. Uma outra questão também foi o confisco de arma de fogo, né, sob a posse do agressor. Então, tem um caso que me chamou muita atenção ainda na época da graduação. Eu estava fazendo um trabalho que era uma policial, ela era bombeiro militar, e ela era vítima de violência doméstica. O marido dela era um policial militar. Também. E ela estava chorando, desesperada, porque ela tinha acabado de ter a notícia que tinha sido expedido o alvará de soltura dele. E ela estava muito preocupada. E ela estava armada. Então, mesmo ela estando armada, ela não se sentia ali segura, né? E forte o suficiente para combater aquela violência. Ou às vezes ela também não queria nem usar a arma dela, né? E sabendo que ele estava armado e que ela poderia ter que utilizar, talvez era causasse esse desconforto, né? Sim, verdade, também. E aí, também ainda em 2019, determinou a responsabilização do ressarcimento dos serviços prestados pelo sistema de saúde, Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, o agressor, ele pode ser responsabilizado pelos pagamentos dos custos com aquela vítima, ainda que seja no SUS. Porque ele deu causa, né? Aquele gasto do Estado. Exatamente. Faz sentido. Então, também tornou-se obrigatório a frequência do agressor em curso sobre prevenção à violência contra a mulher, que é uma questão muito importante, que são aqueles cursos reflexivos. Conscientização, né? Eu tive um cliente, até recente, ele virou para mim e disse: doutora, eu não quero fazer esse curso, eu não quero fazer esse curso. Eu expliquei que era obrigatório, que a legislação em 2020 trouxe isso como obrigação, ele não quer. Então, eu peticionei no processo, não, a gente já tem. Fui lá e peticionei fazendo pedido, o juiz indeferiu, porque já iria ser indeferido mesmo. E ele fez o curso. E, surpreendentemente, a gente fez uma reunião e ele falou assim: doutora, eu gostei, eu adorei o curso. Eu Mudou achei, minha vida. Ele falou assim, mudou minha mentalidade. Eu achei que eu ia chegar lá, que ia ser pejorativo, que eles iam me ofender, que eu ia ser discriminado, julgado. E não, foi acolhedor. E aí ele participava, né, de grupos com outras pessoas, eles compartilharam ali daquela situação e ele entendeu que foi importante para ele participar daquele curso, mesmo que a princípio ele não quisesse participar. Então foi muito importante, eu acho que é um dos pontos mais importantes, eu acredito, sim, principalmente para aqueles casais que não querem o fim da relação. Porque a lei, ela pensa muito na
na punição do agressor, mas não pensa nas consequências advindas dessa punição. Porque muitas das vezes o que a esposa, né, o que a mulher ela busca ali é não ser mais vítima da violência. Ela não quer perder o casamento, ela não quer terminar o casamento dela, ela quer dar continuidade ali. E nesse aspecto, esse curso pode ser muito mais eficaz do que uma pena de prisão, Exatamente. por exemplo. Né? Sim. E dentro daquilo que a gente falou, né, é muito cultural. Então, assim, esses cursos podem propiciar ele mudar o ponto de vista, assim, entender que aquilo não é ele, né, que aquela conduta não precisa necessariamente ser dele. Aquela conduta pode ser algo que ele aprendeu, da mesma forma que ele aprendeu, ele pode desaprender, né? Sim. Então, bem legal essa ideia do curso. E aí, em 2024, a Lei 14.887 estabeleceu prioridade no atendimento social, psicológico e médico à vítima de violência doméstica. Além disso, a norma garante atendimento prioritário à vítima em cirurgia plástica, reparadoras de consequência das lesões. Então, assim, muitas das vezes, e aí até às vezes, né, o pessoal aqui não é só do criminal, mas do possível, uma ação de reparação, ou uma ação até contra o próprio SUS, ou município, o Estado, enfim, né? Para agilidade aí numa cirurgia plástica, e às vezes você consegue em tutela de urgência usando essa fundamentação. Que é uma cirurgia reparadora proveniente de violência doméstica. Exatamente, que é a prioridade, né? Então foi garantido a prioridade a vítima ter essa cirurgia plástica. E essa prioridade eu achei muito interessante que você comentou, do tratamento psicológico, psiquiátrico, porque isso assim, é a grande virada de chave nesse tipo de situação, que é a vítima se conscientizar, entender esse ciclo, né, se curar para poder tomar a medida que ela achar mais adequada. Entender que ela não é a culpada, porque muitas das vezes a mulher entende que ela é a culpada. Muitas falas, ele é assim porque eu fiz isso, ele tá assim porque eu não fiz do jeito que ele queria. Enfim, então a mulher muitas das vezes ela se culpa, ela se coloca no lugar ali, né, de culpada da agressão. E aí é importante até para esse entendimento de que ela é vítima, de que ela não tem culpa, e romper, né? Muitas das vezes romper o ciclo, muitas das vezes tem ali a possibilidade de manutenção daquele casamento, de chegar ali, né, a um consenso e os dois mudarem, né? Tanto ela entender ali que ela não pode permitir que aquela agressão, que aquela violência continue, e ele entender que ele não pode dar continuidade àquelas agressões. Mas tem casos também que, infelizmente, não tem jeito, né? E o rompimento ali da relação é extremamente necessário e importante. E aí, através desse atendimento, esse acolhimento psicológico, ela vai conseguir entender e lidar melhor com essa situação. A gente teve também a Lei 14.994, que é conhecida como pacote antifeminicídio, que trouxe mudanças significativas nos efeitos extrapenais da condenação, especialmente em relação ao exercício da função pública e do poder familiar. Então, o primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes e o que foi mais falado e que até faz referência ao nome, é o feminicídio. Ele passa a ser um crime autônomo. Antes ele era uma qualificadora do crime de homicídio e agora ele se torna crime autônomo com a pena de reclusão, aumenta de 20 a 40 anos, ou seja, torna-se o crime com a punição, com a pena mais alta no Brasil. Acaba com a convivência também da figura do privilégio, então o homicídio privilegiado e o homicídio qualificado em algum momento poderia acontecer. Temos a qualificadora do feminicídio e uma privilegiadora. Então, isso mina essa possibilidade também. E uma outra questão é que os aumentos de pena podem fazer com que o feminicídio tenha uma pena de até 60 anos. Então, hoje a gente pode ter até uma pena aí considerável de até 60 anos para o crime de feminicídio. Exatamente. E você comentou também essa questão da progressão de regime, isso também vai ser mais difícil a partir desse pacote. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente, mas sim. E aí aqui também tem o crime de ameaça, que a pena agora ela é aplicada em dobro, e também era uma ação que dependia de representação da vítima, e hoje ela se torna uma ação incondicionada, a representação. Então agora o Ministério Público tomando conhecimento, ele pode, né, entendendo ali que estão presentes requisitos, oferecer denúncia.
Sim. Crime de injúria, calúnia e difamação praticados por razão da condição do sexo feminino, a pena é aplicada em dobro. E aí é interessante porque a gente falou aqui sobre os tipos de violência, e os tipos de violência eles estão atrelados aos crimes dentro do Código Penal. Claro que dentro da perspectiva, né, da Lei Maria da Penha, mas a violência, né, os tipos de violência acabam caracterizando crimes. Sim. E aí um dos crimes é os crimes contra a honra, que é o crime de injúria, calúnia e difamação, que agora também tem a pena aplicada em dobro. Os crimes de lesão corporal praticados contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou contra outra pessoa com quem o réu tenha convivido, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos. Então, também teve um aumento significativo. Sim. E aqui, voltando, né, à questão da progressão de regime, o feminicida, ele terá que cumprir 55% da pena para usufruir da progressão de regime. Então, ele vai iniciar a pena, o cumprimento da pena no regime fechado, e ele só vai conseguir progredir para o semiaberto após aí, no mínimo, 11 anos. Antes, era 50%. Se a gente pensasse aí numa pena de 12 anos, 6 anos, ele já estaria ali com a possibilidade da progressão de regime. Hoje, no novo contexto, inclusive para o primário, ou seja, para aquela pessoa primeira condenação, um mínimo aí de 11 anos, então, para uma progressão de regime. São alterações importantes na legislação, né? Exatamente. Também a contravenção penal da vez de fato, quando praticada contra a mulher por razão da condição de sexo feminino, passa a ter a pena aumentada pelo triplo. Então, né, aumentou-se consideravelmente também. Alteração das penas, formalmente, aqui é bom trazer formalmente da lei dos crimes hediondos, porque o feminicídio já era um crime hediondo. Sim. Só que trouxe essa perspectiva, né, a indicação do novo artigo da lei, figurar como figura autônoma, e o feminicídio, assim, continua sendo crime hediondo. Então, já era crime hediondo e não continua, mudou, né? Não mudou, ele virou um crime mas autônomo, tiveram esse mas cuidado de levar para a lei dos crimes hediondos. Para que nem houvesse essa discussão, né? Não houvesse essa discussão, porque, né, a lei ela não pode retroagir em malefício do réu, mas ela pode beneficiar. Sim. E aí, dependendo da forma como o legislador colocasse, ele poderia acabar surgindo ali algum benefício. Sim. Então, teve esse cuidado. O descumprimento das medidas protetivas passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão, também aumentou significativamente. A gente falou que já era uma mudança, né, em 2018, passar a ser um crime descumprir a medida. E agora, recentemente, aumentou-se a quantidade de pena. O uso obrigatório de tornozeleira eletrônica em caso de saída temporária. E aí a gente tem que pensar em algumas questões. Houve-se muita crítica em relação a esse ponto específico, falando que o Poder Judiciário, o Estado, ele não tem condições hoje de garantir essas tornozeleiras para essas pessoas, pela condição do Estado hoje não conseguir fornecer para a população que hoje já está. Mas a gente tem que pensar que a gente está falando de uma lei que entrou em vigor recentemente, que a partir de agora ela vai começar a funcionar, que para a progressão de regime, para a pessoa ir para o semiaberto e ter direito à tornozeleira, a gente está falando de no mínimo 11 anos. Então o Estado ele vai ter aí um tempo suficiente para poder se organizar e conseguir cumprir essas determinações. O condenado não poderá contar com visita íntima ou conjugal. Então, por mais que seja uma outra pessoa. Não pode. Mesmo que seja com outra pessoa, ele não vai ter esse direito à visita íntima. Caso o indivíduo preso provisório ou cumprindo pena definitiva por crime de violência doméstica e familiar ameaçar ou praticar novas violências contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena, ele será transferido para um presídio distante do local que reside a vítima. Então, ele pode ser levado para outro estado, para outro local. Para dificultar, né, essas ameaças e para ampliar a segurança da mulher. Então, teve essa mudança também que foi significativa. Passa a ser automático, e aí automático para o condenado a perda do poder familiar. Então, ele vai perder automaticamente o poder familiar e a perda de cargo ou mandato eletivo. Ou proibição de futura nomeação em função pública até o final da pena. Então,
vai se observar ali, né, a condenação em definitivo, o condenado em definitivo, ele perde aí o cargo, o mandato, enfim, e até o efetivo cumprimento da pena. Sim. Então, isso também é muito importante, drástico, pensando, né, na perspectiva de que a violência doméstica, ela não acontece só no ambiente, né, de hipossuficiência financeira. Sim. Então, em todos os níveis, em todos Sim. os locais existe. Então, foi um olhar aqui para um outro perfil de agressor. Sim. Né? Então, teve esse cuidado também. Essas são as mudanças legislativas mais significativas com o pacote antifeminicídio. Entendi. Kênia, uma outra questão. A gente ouve muito falar sobre a Lei Maria da Penha, acho que é de conhecimento público, mas o que as pessoas não sabem é o passo a passo de fazer essa denúncia, quais são as consequências, né? E você aqui no off estava me contando de alguns clientes em que a mulher se arrepende e ela própria paga os seus honorários para soltar o marido. Então, assim, eu queria que você explicasse para quem nunca passou por isso, para quem não tem nenhum familiar que tenha sido, né, vítima de violência doméstica, qual que é o trâmite desse processo? A mulher sofreu a violência, procurou a polícia, por exemplo. O que acontece? Tá. Então, a mulher, ela acabou de sofrer violência, o ideal é que ela procure ajuda, e aí ela vai buscar. Se na cidade dela, no local onde ela vive, existe uma delegacia especializada, aconselha-se que ela busque a delegacia especializada. Vão ter ali profissionais habilitados a ajudar ela a passar por todos os procedimentos. Sim. Ela vai prestar o depoimento dela, ela vai contar a versão dela dos fatos, e aí ela vai poder pedir a medidas protetivas, se ela se sente insegura, se ela se sente ameaçada, se ela tem medo do agressor. Então, ela vai poder pedir ali as medidas protetivas, né, o afastamento do agressor do lar. Se o agressor, porque não necessariamente eles possam estar vivendo ali juntos, né, mas estão namorando, tem uma relação, cada um morando na sua casa, mas vai ter um afastamento. Ele não pode se aproximar dela por X metros, então vai depender muito, né, do contexto, o que vai ser definido ali, mas 300, 500 metros, enfim. E aí, se ele chegar no local, né, e ela estiver no local, ele é obrigado a sair do local, então ele não pode ficar ali. Então, ela vai ter essa oportunidade de pedir aquela medida protetiva. E a representação, que é extremamente importante. Antes da representação, você estava me contando um caso, é possível que esse afastamento seja monitorado por uma tornozeleira eletrônica ou algum equipamento? Em regra, ele vai ser monitorado, dependendo da situação, né? Não em regra. Mas, em alguns casos, vai acontecer o monitoramento eletrônico. Então, por exemplo, a pessoa ela foi presa em flagrante, ela vai passar por uma audiência de custódia, o agressor, né, o suposto agressor, ele vai passar por uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia pode determinar, né, o juiz pode entender ali pela conversão da prisão preventiva, determinar ali a prisão preventiva dele, mas pode também permitir que ele responda ao processo em liberdade. E aí, dando ele essa oportunidade de responder o processo em liberdade, o juiz ele vai verificar ali se será necessário outras medidas diversas da prisão. Se ele entender que uma dessas medidas é o monitoramento eletrônico, ele será, né, colocado nele uma tornozeleira e também será oportunizado a mulher em outro momento, ela vai até o local específico, ela vai buscar um aparelhinho e toda vez que ele se aproximar ali, vai ter ali um bip. Então, ela vai conseguir perceber ali que houve uma possível aproximação e ela também vai poder informar sobre essa possível aproximação. Então, é muito importante ela, quando há essa possibilidade, quando existe, né, a colocação ali da tornozeleira no agressor, de buscar aí esse aparelhinho junto aos órgãos competentes. Perfeito. E aí, então, assim, eu te interrompi. Você estava falando da questão da representação. Então, ela vai pedir as medidas protetivas, se ela achar adequado, e na mesma oportunidade ela representa. Exatamente. O que é essa representação para quem não é do direito? Essa representação, ela vai informar ali o interesse, né, de que ele responda criminalmente pelas condutas ali, né, imputadas. E aí vai ter as medidas protetivas, então vai ter um processo para as medidas protetivas e concomitantemente, caso entenda-se necessário, e aí vai depender, porque em alguns casos
hoje quase não mais, mas em que depende da representação da vítima, e outros casos que depende do próprio Ministério Público. Entendeu? O Ministério Público, se ele tem indícios de autoria e materialidade, ele vai oferecer a denúncia e a pessoa pode responder um processo criminal. Então, as medidas protetivas, elas não são a mesma coisa do processo criminal. Então, as medidas protetivas, o processo da medida protetiva, ele vai tramitar, em regra, aonde tem na vara de violência doméstica e familiar, e o processo criminal pode ser ali também, ou ele pode ser distribuído para uma das varas criminais. Então, pode haver concomitantemente as duas coisas, tanto um processo criminal quanto as medidas protetivas. E aí ela pode representar sobre o interesse das medidas protetivas e também, quando couber, em relação aos crimes que depende de representação da vítima. Entendi. E aí, assim, aí o processo continua, né? Se ela representou, o Ministério Público, né, vai haver uma investigação, se o Ministério Público entender que ele realmente praticou aquilo, né, a materialidade e os indícios de autoria, ele vai fazer a denúncia e aí ele vai começar a responder criminalmente por Ele vai responder o processo criminalmente. Vamos dar um exemplo aqui. Então, vamos falar aqui de uma tentativa de feminicídio, né? A tentativa de feminicídio. Então, é um crime que independe de representação da vítima, houve essa comunicação. Ainda que a mulher não queira a representação, houve, né, essa comunicação, a polícia começa uma investigação, conclui um relatório, encaminha para o Ministério Público, ele pode requerer novas diligências ou ele pode se entender que estão ali, né, preenchidos os requisitos, oferecer denúncia. Pode também não ter um inquérito policial, mas na regra, na maioria das vezes, é assim que acontece. Então, o Ministério Público oferece a denúncia e aí ele vai responder o processo. Pode responder o processo em liberdade, é a regra, né, o direito ali da pessoa de ser considerada inocente até o trânsito em julgado de decisão penal condenatória, mas pode também, dependendo da situação, ser determinado ali uma prisão preventiva em relação ao agressor. No caso de lesão corporal, que é o que é muito comum, é preciso essa representação ou o simples fato dela ir na delegacia, né, pedir a medida protetiva, já vai concomitantemente, pode haver essa denúncia do Ministério Público? É muito importante que, nos casos de lesão corporal, que a mulher ela faça o exame de corpo de delito. Porque muitas das vezes ela não faz, ela não quer fazer, ela não é obrigada a fazer. Então é muito importante também entender isso, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre esse caso que eu cheguei a comentar com você, do arrependimento da vítima ainda na delegacia. Então, ela foi vítima de violência doméstica, de lesão corporal, primeira coisa, requerer ali que seja feito o exame de corpo de delito. É perguntado para ela se ela tem interesse em fazer. Algumas mulheres acabam não fazendo, o que dificulta futuramente a possibilidade ali da condenação dele, por causa da materialidade ali, da prova do exame ali de corpo de delito. Então é muito importante fazer esse exame. E sim, hoje não depende mais de representação. O próprio Ministério Público ele vai poder ali, oferecer denúncia nesse caso. Sim. Eu fiquei curiosa desse caso que você ia contar. Pode contar, eu acho interessantíssimo esse arrependimento. Então, esse caso é interessante a gente trazer porque percebi na atuação desse caso que essa mulher em específico, e o caso dela pode ser o caso de várias mulheres, inclusive o que me chamou muito a atenção é onde ela trabalhava. Ela trabalha em uma instituição, né, de ensino renomada que atende o Brasil inteiro. Então, é uma universidade, né? Ou seja, com cargo demonstra ali uma capacidade intelectual. E ela me ligou desesperada, ela estava na delegacia e ela tinha falado o seguinte: eu e meu marido, a gente discutiu, a gente brigou, eu chamei a polícia. Quando a polícia chegou, a polícia demorou para chegar. Quando a polícia chegou, eu já estava indo na padaria comprar pão, eu já nem queria mais que a polícia estivesse ali, mas eles falaram que iam conduzir meu marido para a delegacia e que eu também seria conduzida para a delegacia. Então eu fui para a delegacia. Então ela não tinha nem a consciência de que ela poderia ou não. A vítima não tem a obrigação de ir para a delegacia, né? Então ela não tinha nem essa consciência de que ela teria ali o poder de escolha. Quando chegou na delegacia, ela foi prestar depoimento. Segundo ela, ela também não tinha o conhecimento ali de que ela não tinha a obrigação de prestar aquele depoimento. E ela prestou o depoimento e ela contou a versão dela dos fatos. A partir do momento que ela conta que ela foi ameaçada,
que ela foi... Houve agressão física, enfim. A polícia ela não pode prevaricar. Chegou a notícia de um crime, a polícia, ele foi preso em flagrante, e aí o delegado informou para ela que ele ficaria ali preso, né, que ele não caberia fiança e que ele passaria por uma audiência de custódia. E aí ela ficou desesperada, porque ela deixou claro no depoimento dela que ela queria a medida protetiva, mas ela não queria representar. Então, na cabeça dela, ela queria uma medida protetiva que era como se fosse uma forma de, olha, você não pode me bater mais, mas, ao mesmo tempo, ela queria ir embora com o marido dela, de mão dada da delegacia. E quando ela entendeu que ele iria ficar ali, bateu o desespero. Então, ela me ligou e me contratou. E na audiência de custódia, claro, e eu já deixei isso claro para ela, sinalizei para ela que eu iria para a delegacia, mas que eu não iria soltá-lo, porque não caberia o delegado, né, tendo em vista o contexto ali de ameaça, de violência. Então, não caberia ali o delegado arbitrar uma fiança, ele teria que passar por uma audiência de custódia. Ainda assim, ela fez questão que eu acompanhasse na delegacia, então eu acompanhei, ouvi, acompanhei o depoimento dele e, posteriormente, expliquei para ela tudo o que aconteceria. E na audiência de custódia, uma das minhas alegações com a juíza foi que eu fui contratada, né, que eu estava ali fazendo a defesa dos interesses do suposto agressor, mas eu tinha sido contratada pela vítima, que ela estava no prédio aguardando a decisão da audiência de custódia se ele seria solto ou não. Nesse caso específico, e aí é até interessante, se acontecer com algum advogado que está iniciando nessa área, eu aconselhei ela a fazer uma carta de próprio punho, se retratando e falando do desinteresse das medidas e que né, eles acabaram ali discutindo, foram agressões mútuas. A juíza entendeu, ela falou que ela não iria se manifestar em relação à medida, ela não iria determinar ali, né, o cumprimento das medidas, ela não ia aplicar ali naquele momento, mas ela iria remeter para a vara de violência doméstica. A gente estava ali no plantão, né, da audiência de custódia, era o final de semana. Então, ela não determinou as medidas naquele momento por causa da carta, mas ela encaminhou para a vara de violência doméstica. E aí, 2 dias depois, a gente foi surpreendido com a determinação das medidas. Então, mesmo uma carta de próprio punho, assinada por ela, comprovando ali que ela não queria, que ela estava se retratando, ainda assim determinou a princípio ali o cumprimento das medidas e o afastamento do suposto agressor do lar. E aí é um olhar cuidadoso, né? Claro que a gente faz uma crítica em que pese ali, né, o interesse da vítima em não representação, em não manter aquelas medidas. O juiz, ainda nesse primeiro momento, ele entendeu em manter, e provavelmente na audiência, vai ter uma audiência aí para uma retratação, é que ele vai suspender essas medidas. Mas aí a gente tem um problema, porque tem um casal que não quer uma separação, um companheiro que a família toda é de outro estado da Bahia, e aí como que ele vai fazer? Para onde que ele vai? Então, assim, a gente tem alguns problemas que a lei, ela traz um endurecimento nas penas, que a gente observou na nossa conversa de hoje, mas em contrapartida, deixa-se ainda desejar nas questões de políticas públicas, de apoio a esse tipo de situação, do casal que não quer a separação, do casal que quer manter a relação. Claro que a gente tem algumas questões, alguns mecanismos, né, de apoio psicológico, enfim, mas que não é tão efetivo a curto prazo, a médio e longo prazo. Kênia, eu acho que uma última pergunta que eu queria fazer, na verdade, era mais instigar uma manifestação sua de algo que a gente vê muito recorrente nas redes sociais, que são críticas à Lei Maria da Penha, porque alega-se, você que trabalha na área pode falar se acontece mais ou não do que eu, de mulheres que usam essa lei indevidamente para prejudicar um companheiro. Isso realmente acontece? Acontece. Acontece, a gente tem um caso também no escritório de um cliente que a gente conseguiu provar documentalmente que ele não estava no local onde ela informou que ele estava. Ela foi até a delegacia, eles tiveram um relacionamento, tiveram uma filha em comum, e ele buscou judicialmente, por meio da vara da família, guarda compartilhada, regulamentação de visita e oferecimento de alimentos. E aí essa mãe não queria que ele
fizesse parte da vida da filha. Ele ficou afastado por um período e quando ele retorna, ela não quer, porque ela já constituiu família, uma outra vida, ele não quer ela não quer ele nessa relação. Então, o que ela faz? Ela busca os mecanismos, a proteção da lei Maria da Penha, para usar dela de forma errada, Escusa. para se beneficiar de alguma forma. E aí ela vai até a delegacia, ela faz um boletim de ocorrência, ela vai até a delegacia, ela relata um fato que a gente conseguiu provar que não aconteceu. Ela relata que num dia X, na data X, horário X, ele estava com ela em um determinado local e que ele ameaçou de morte, ameaçou sequestrar a filha e ela procura a polícia desesperada. Só que nesse mesmo dia, horário e local, ele estava em outra cidade, trabalhando com folha de ponto, comprovando que naquele horário ele estava em outro local a trabalho. Então, assim, a própria empresa forneceu essas documentação, inclusive espelho de ponto. Então, a gente consegue perceber, claro que não é a regra, mas mulheres, e aí eu vou dizer que não é em pouca proporção, em que pese, né, ser exceção, mas não são poucas, se utilizam da lei para obter vantagens indevidas, né? E aí isso é uma crítica que a gente faz à legislação, né? O cuidado que o legislador tem que ter, o Poder Judiciário, o juiz, ele tem que ter. Eu percebo, em alguns casos, e eu participei de uma palestra com uma juíza, que ela disse que na dúvida ela prende, quando na verdade na dúvida deveria prevalecer o princípio do indúbio pro réu e favorecer o réu. Então, na dúvida, eu estou com dúvida, eu devo soltar. Só que eu ouvi de uma juíza que na dúvida ela prende, porque ela não quer correr o risco de, na dúvida, soltar um agressor que pode acabar ali matando a mulher. Então, assim, fica essa crítica, né, em relação a essa questão da assim, legislação. É até difícil também julgar a juíza, apesar dela ter um princípio que ela deve aplicar, porque está previsto, inclusive, né, na Constituição. Acho que o medo da juíza é a mulher estar nesse ciclo do perdão, que eu vou mudar e etc e tal. E aí a juíza solta e ele volta para o ciclo da agressão e pode ser fatal nesse retorno. Mas é difícil, porque o que a gente tem na legislação é indúbio pro réu. E uma outra questão, até na internet eu vi recentemente, acho que foi no Instagram, uma juíza que numa sentença de feminicídio, de homicídio, porque ainda não existiu o feminicídio como crime autônomo, uma qualificadora do feminicídio, uma mulher que foi vítima de violência doméstica, ela começa a sentença e ela faz referências, né, coloca ali um sentimento de representatividade em relação à vítima. E aí surgiu várias questões, e aí a gente tem que lembrar que o juiz ele tem que ser imparcial. Que o juiz, eu sei que é difícil, mas ele tem que se manter neutro. Então, se tem dúvida e a legislação fala do indúbio pro réu, ela tem que soltar. E se tem ali a questão da dúvida, muita gente vai, né, jogar pedra, mas enfim, é a legislação, né? E eu, como advogada criminalista, tenho que defender o devido processo legal, né? E os direitos constitucionais, garantias da pessoa, indiferente, porque pode ser uma pessoa que de fato é culpada, mas pode ser inocente. Sim. E aí a gente está colocando o inocente no cárcere. Sim. Então tem que ter esse cuidado. E aí muitas das vezes a gente percebe hoje alguns juízes com essa parcialidade. E essa juíza que eu citei da sentença, ela coloca em risco um júri, porque muito provavelmente vai se buscar a nulidade do ato ali, tendo em vista a parcialidade que ela colocou na sentença. E muito fácil provar, porque está no documento, está na própria sentença. Então, eu acho que o juiz, por mais que... Eu falo que eu não tenho condições nenhuma de ser juiz, porque eu acho que é muito difícil. É muito difícil separar essa questão, né? Juridicamente. Sim. É muito bonito a gente falar, o juiz tem que ser imparcial. Sim. A gente está falando de uma juíza, mulher, que se colocou no lugar da outra mulher vítima de violência. E aí, na dúvida, ela entendeu por bem prender. E aí cabe ao advogado o quê? Impetrar habeas corpus. Sim. E buscar outros mecanismos para buscar ali a soltura do cliente. Kênia, eu queria saber, assim, a Lei Maria da Penha parece que é uma lei que pegou, né? As pessoas conhecem, as pessoas falam, as pessoas inclusive criticam. Você tem essa visão também de que a sociedade se voltou para esse problema? Sim. Primeiro, é muito importante que a sociedade ela participe ativamente da conscientização, enfim. E aí, não fazendo propaganda,
Mas uma questão que eu achei muito interessante, salvo engano, em 2018, a Magazine Luiza, ela criou uma campanha que era em briga de marido e mulher, eu vou meter a colher. E aí ela vendeu colheres R$ 1,80, que é simbolizando ali o número, né, para o Disque Denúncia da Violência Doméstica contra a Mulher. E aí ela fez essa campanha e todo o valor arrecadado foi investido na conscientização e na proteção da mulher vítima de violência doméstica. Então é importante sim que em briga de marido e mulher metam a colher. Muitas das vezes os nossos pais, as pessoas, né, antigamente pensavam assim, não vou me meter, às vezes a pessoa está ali brigando, já aconteceu das pessoas começar uma briga, os vizinhos não procurar, não denunciar, não fazer nada e logo depois tiros e a mulher morrer. Então, fica aí o recado igual da campanha em briga de marido e mulher, metam a colher. Disque 180 e denuncie. Kênia, eu achei que foi excelente. Eu queria deixar a câmera para você dar os seus recados, onde o pessoal pode te encontrar. Queria agradecer a Rayane mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Gostei muito do nosso bate-papo, descontraído, gostoso. Agradecer a oportunidade de falar de um assunto tão importante, tão necessário e atual. Estou nas redes sociais, keniaferreira.advogada, no Instagram, @keniaferreira.advogada. E é isso. Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Obrigada, Rayane. Viu, Kênia? Pessoal, agora a gente vai se alimentar, né? Porque o papo foi bom, mas a barriguinha já tá doendo aqui. Pessoal, agradeço muito a participação, a audiência, continue nos acompanhando. Se você curtiu, deixa um comentário, deixa um like, que é muito importante para o canal, não é isso? Tchau, tchau!